Fala pessoal, aula 13 do nosso curso de informática básica. Peço para vocês se inscreverem no canal e deixar o seu like no vídeo, que vai ajudar bastante. Então, na aula de hoje a gente vai aprender como ver as configurações do seu computador. Muitas vezes alguém te pergunta qual é o seu computador e você não sabe responder. Ou você precisa instalar algum programa em algum jogo e você não sabe a configuração do computador para saber se ele vai aguentar a rodar aquele programa ou aquele jogo. Então a gente vai fazer isso primeiro de uma forma básica, usando o próprio Windows mesmo. O primeiro ponto que vocês têm que fazer é entrar em este computador. Se esse ícone não tiver aqui, né, vocês podem assistir a aula 6 do nosso curso, que tem ensinando como colocar esse ícone aqui na área de trabalho. Mas a gente tem outros caminhos, por exemplo, clicando aqui nessa pastinha aqui embaixo. E aí vocês cliquem em computador, este computador. E aí na parte em branco aqui vocês vão com o botão direito e propriedades. E como vocês podem ver, ele mostra o processador do seu computador. Mostra, no meu caso é o Xeon X3470. O tanto de memória RAM que vocês têm, que é 8 GB. E aqui fala qual Windows vocês estão utilizando. No meu caso é o Windows 10 Pro. E que o meu Windows está ativado. Então a gente já sabe a informação do nosso processador, da memória RAM e o Windows que a gente utiliza. Fechando aqui no X, vocês podem ver que aqui eu tenho os discos de armazenamento do meu computador. Então qualquer um deles vocês vão com o botão direito em cima. Tá vendo que está selecionado de azul e vai em propriedades. E aí vocês clicam em hardware, aqui, essa opção. E como vocês podem ver, tem dois dispositivos de armazenamento no meu computador. Esse primeiro aqui e esse segundo. Como que eu sei que dispositivo é esse? Bom, agora vocês vão clicar no navegador de internet de vocês. E com o navegador de internet, eu vou voltar naquela tela aqui. Olha só, Kingston. E vou colocar essas letras aqui para saber que dispositivo é esse. Ó. Como vocês podem ver, ele está mostrando aqui, ó, que é um SSD de 240 GB. O outro que a gente tem aqui é esse aqui. Ó. Eu vou colocar os dados dele no Google e vamos ver o que vai aparecer. Como vocês podem ver, é um HD Western Digital de 500 GB. Esses são os dois dispositivos que eu tenho no meu computador. Agora, para ver de forma detalhada, por exemplo, qual placa de vídeo eu tenho, como que está a temperatura do meu computador, né? A gente instala um programinha extra que ele vai resolver essa situação toda de forma bem detalhada. Esse programa ele se chama Spec. É só vocês digitarem esse nome aqui no Google e vocês vão nesse link aqui, ó. Esse aqui onde está escrito Spec System Information, vocês vão nesse aqui, cliquem aqui. Nessa parte azul. E vocês vão clicar aqui, ó, nesse botão, que é a última versão. E agora cliquem em Download. Como vocês podem ver, acabou de fazer o download aqui. Vocês vão clicar em cima dessa parte aqui que fez download. Se ele perguntar sim ou não, coloca sim. Vou minimizar aqui. Nessa parte aqui, ó, ele está perguntando sobre a instalação. Sempre que você for instalar um programa, nunca cliquem no botão de instalar de cara. Se tiver a opção de customizado, você seleciona ela, porque pode instalar outros programas juntos. Então a gente vai clicar aqui nessa opção customizado. Ele está perguntando se você quer colocar ícones na área de trabalho. Eu vou desmarcar esse aqui para não ter na parte do iniciar aqui. Então vou deixar só o ícone na área de trabalho. Aí eu clico em instalar aqui, ó. Essa parte aqui vocês podem desmarcar, porque ele vai aparecer um arquivo para você ler sobre o programa. Então desmarca e clica para rodar o spec, run spec. Como vocês podem ver, aqui ele fala bem mais completo sobre o computador. Por exemplo, eu estou usando o Windows 10 64 bits, o meu processador Xeon 3470, e aqui essa barra verde é o tanto que ele está sendo usado. Então ele está mais de 50% de uso, provavelmente porque eu estou utilizando um programa de gravação de vídeo. Eu estou usando 8 GB de memória RAM.
Dual Channel, ou seja, eu tenho duas memórias RAMs. A placa-mãe do meu computador é uma placa-mãe HP, e esse aqui é o modelo dela, e é a temperatura da minha placa-mãe. E aqui, esses gráficos aqui tem quatro opções, é porque eu uso três monitores, que são esses três aqui. E aqui é a placa de vídeo que eu uso no meu computador, que é uma GeForce GTX 750. E aqui os dois dispositivos de armazenamento que eu tinha mostrado para vocês no Google. Então eu tenho um HD de 240 GB e o outro de 500. Essa conversão aqui é normal por causa das unidades de medida, mas os HDs são de 240 e de 500. Só que não cabe isso tudo lá dentro por causa dessa conversão. Então se você quiser, por exemplo, ver sobre o CPU, que no caso é o processador, ó, tem mais informações sobre o processador aqui, bem completo. Se você quiser ver sobre a sua memória RAM, por exemplo, vocês podem ver, olha, eu estou usando 66% da memória RAM. Aí se eu quiser ver sobre a minha placa-mãe, ele fala sobre a minha placa-mãe e a temperatura dela. Sobre minha placa de vídeo também. Inclusive os três monitores, ó, a resolução que eu estou usando, o que eu estou usando neles. O monitor 1 está usando essa resolução, o 2 está usando essa daqui e o 3 está usando essa. E a frequência e tudo. Então é um aplicativo muito completo que ele mostra a temperatura do seu computador, ele mostra todas as configurações do seu computador. Então agora você não vai ter dúvida mais sobre isso. E o mais legal de tudo é que esse aplicativo é gratuito, não tem propagandas, não tem nada. Então é isso, espero ter ajudado e um abraço e até a próxima aula.